O escravo. Jesus, em João 8,34, diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse versículo ele compara o pecado a uma forma de escravidão. Assim como o escravo não tem liberdade para escolher o seu destino, quem vive em pecado se torna cativo do pecado, perdendo a capacidade de resistir às tentações. A escravidão do pecado implica em uma perda de liberdade interior. A pessoa não é mais capaz de discernir entre o bem e o mal, nem de escolher o caminho da retidão. A passagem também sugere que o pecado não é apenas uma ação isolada, mas uma condição que afeta toda a pessoa, levando-a a consequências destrutivas. Mas calma, há solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. Em Jesus decidimos não mais ter o pecado como estilo de vida, pois o nosso estilo de vida em Jesus passa a ser o da palavra de Deus. Tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos dizer com toda a certeza que um dia nós já fomos escravos do pecado. A nossa natureza era contaminada pela desobediência de Adão e nosso destino seria terrível. Mas hoje, em Jesus, fizemos uma troca sensacional. Deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos de Cristo Jesus. Mas mesmo você estando em Cristo, você tendo-o como seu Senhor e Salvador, ainda vai errar? Eu ainda vou errar? Claro que sim. Vamos pecar eventualmente? Sim, porque a Bíblia diz com todas as letras: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque nós não somos aqui neste mundo e jamais alcançaremos a perfeição. Não somos perfeitos e nunca alcançaremos a perfeição. Mas quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós passamos a viver uma vida em Cristo Jesus. Ao errar, ao cometer talvez algum pecado, imediatamente nós vamos a Jesus, nos prostramos diante da grandeza dele e lhe pedimos perdão, e ele nos perdoa. Lá em 1 João é dito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mesmo estando em Cristo, vivendo em Cristo Jesus, deixando de ser escravos do pecado para sermos servos de Cristo, vamos errar, vamos falhar, mas nós não mais viveremos em pecado, nós não mais gostamos de estar no pecado, nós não mais somos escravos do pecado, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai nos puxar a orelha quando nós erramos. Então nós vamos a Jesus e lhe pedimos perdão, e como o texto que eu acabei de ler, se nós confessarmos a ele com sinceridade de coração, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Então, ao deixar a escravidão do pecado e nos tornarmos servos de Jesus, podemos sempre contar com a graça de Deus e continuar buscando ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Ao deixar a escravidão do pecado, nos tornando servos de Jesus, sempre podemos contar com a graça de Deus, continuar buscando a cada dia ser semelhantes a Jesus. Como Paulo disse certa feita: me imite como eu imito a Cristo. Seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Nós devemos sempre buscar imitar a Jesus, a buscar ser como ele foi quando esteve aqui nessa terra, como ele é e como ele deixou registrado para nós.
Se o Filho te libertou, você é livre. Este é o seu maior tesouro. Não abra mão dele. Se o Filho te libertou, você é livre. Este é o maior tesouro. Você deixa de ser escravo do pecado. Você é livre para servir a Cristo. Não deixe-se levar por libertinagem. Você é livre para ser servo de Jesus. É bem diferente. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. A Bíblia até diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então essa liberdade quer dizer viver uma vida em Cristo, ser semelhante ao Senhor Jesus. Você já fez essa troca de escravo do pecado para servo de Jesus? Se ainda não fez, faça o mais rápido que você puder. Não deixe para depois. Saia dessa escravidão do pecado e passe a ser servo do nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Que Ele o abençoe, que Ele o proteja. Essa é a nossa oração e que Ele lhe fortaleça cada vez mais para que você seja um servo fiel a Ele, que é a melhor decisão a ser tomada. Não tenha dúvida disso.